Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar aqui mais uma conversa bíblica. Hoje, já dando uma continuidade com um dos temas que as pessoas já começaram a fazer perguntas, a deixar alguns comentários, que é realmente a batalha espiritual. A Bíblia fala que nós estamos em uma batalha contra os principados e potestades, né? Potestades. Então é um contexto que existe essa briga espiritual. Nós falamos lá no primeiro exemplo, quando nós falamos especificamente lá no caso que Jesus permitiu que os demônios eles fossem para os porcos e de imediato os porcos eles partiram lá para o precipício, enfim. E hoje a gente quer trabalhar esses bastidores com vocês. Falando de uma outra situação específica que também envolve essa presença maligna, mas agora em concordância para um propósito específico, que isso abre uma outra lacuna para a gente conversar hoje aqui com vocês, vocês entenderem esse cenário. O texto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos pegar aqui no livro de Atos, capítulo 16, no verso que começa aqui 17, né? Vamos pegar aqui na verdade a partir do 16. Do verso 16 vocês vão entender aqui esse contexto e nós vamos trabalhar dentro desses bastidores. Mas antes, só para já pontuar e deixar setado aqui a conversa, acho que está só um pouquinho de retorno para mim. Oi, oi, oi. Testando? Não, agora parou. Então, só para a gente deixar alinhado aqui essa primeira parte, falamos da questão espiritual, que da mesma forma que existem pessoas que naturalmente vão buscar a Deus, vão pedir orientação a Deus, vão pedir a bênção de Deus, existem pessoas que vão pedir para o mal. Vão buscar ajuda de Satanás, vão buscar ajuda de demônios, vão buscar realmente nas trevas uma forma de conseguir algum recurso ou algum benefício. Existe um poder limitado nas entidades malignas, eles têm esse poder limitado em algumas áreas, mas naturalmente o poder celestial, o poder de Deus, ele é supremo. Tanto é que ele vence, ele subjuga. Mas aqui nós temos esse caso, nesse texto, eu quero que vocês prestem atenção nessa marcação que eu estou fazendo, porque nós vamos discutir isso aqui depois, para vocês entenderem um pouco desse cenário e como que você tem que se proteger, como que você precisa estar vigilante, orar, prestar atenção, que é como a Bíblia fala sobre isso também. Algumas pessoas nos escreveram falando sobre isso. Poxa, eu tenho sentido um certo desânimo, muitas vezes um pensamento depressivo, às vezes um sentimento de certa forma, etc, etc, etc. Isso pode ser uma influência espiritual? Com toda certeza pode ser uma influência espiritual. O mundo espiritual influencia nas emoções. As emoções, elas influenciam em todo o nosso processo de motivação. Então, a ciência já comprovou de várias maneiras que uma visão positiva com relação ao seu futuro gera energia, gera motivação, gera bem-estar. E o papel de Satanás, o papel do inimigo é tirar essa visão positiva de futuro. E como que ele tira essa visão positiva de futuro? Ele impacta na sua autoimagem. Se você se sente não merecedor, se você tem a crença de não merecimento, se você sente que fez alguma coisa errada, que não merece conquistar algo, isso te dá uma visão positiva, uma visão negativa de futuro, isso te desmotiva, isso te deixa totalmente suscetível, vulnerável a forças, a alguma interferência espiritualmente falando, maligna. Então esse é um contexto para vocês prestarem atenção também. Mas beleza, vamos lá, antes de passar a bola para o Feitosa, vamos ler aqui o texto para vocês entenderem esse contexto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida,
prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa casa e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças-te nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E aí vai continuar aqui vai continuar aqui o texto. Mas que são muitas emoções aqui, né? Muitas emoções aqui nesse capítulo, né? Nesses versículos. E a gente tem muito o que conversar aqui, muito o que aprender. Faça aí, Feitosa, as suas considerações aí sobre o que nós podemos aprender nesse texto. Esse texto aí ele é maravilhoso e traz algumas lições preciosas para nós. Se a gente analisar todo o contexto, nós vamos encontrar muitas outras coisas. Mas como nós estamos focando especificamente aqui, com relação a essa menina aí, a gente pode observar o seguinte aspecto: a gente pode trabalhar em cima de 4 vertentes, de 4 verdades, né? Imaginemos que nós estivéssemos no lugar de Paulo. O texto vai dizer, diz: certa vez, enquanto íamos ao lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito maligno e que, com as suas predições, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Assim como aconteceu com Paulo, isso aí é completamente cabível, aconteceu nos nossos dias. Nós também podemos nos encontrar com pessoas que estão diante de possessão, né? Hoje em dia é muito comum a gente observar vários diagnósticos, né? Pessoas, isso, aquilo, psicólogo, né? E tal, psiquiatra e tal, descrevendo algumas anuâncias com relação a esse aspecto da pessoa, mas muitas vezes as pessoas deixam de lado essa possibilidade, e essa possibilidade é visível e é real, né? Que as forças do mal andam soltas por aí. E o texto nos mostra aqui, primeiramente, que Paulo ia para um local específico, ia orar, e de repente apareceu essa mulher. Interessante que a mulher, como os demônios, ele conhece quem é de Deus e ele conhece quem é a verdade. E no caso específico da mulher, da menina, ela diz: quem é você, esse som de Deus, e tal, e tal, tal, tal. Eles reconhecem. Os demônios reconhecem quem são de Deus e quem tem a verdade de Deus. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar era que isso que aconteceu com Paulo não é tão distante que esteja acontecendo nos nossos dias. Muitas pessoas podem estar possessa por algum tipo de entidade, por algum tipo. Interessante que, se você olhar o contexto todinho, o demônio aí, no caso específico aí, a entidade era chamada de Piton, né? Que era uma cobra, né? E fazia parte ali do arauto lá de Apolo, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar que o demônio era chamado de Piton, que era uma cobra, né? Então, o primeiro aspecto aí é que Paulo se deparou com a situação dessa, e nós também podemos nos deparar com a situação dessa. E, continuando aí, a gente vai destacar depois da tua participação, a gente vê que Paulo não ficou omisso.
e que nós, muitas vezes, não devemos ficar omissos. Observamos que Paulo confrontou, né? Paulo Ó, confrontou. eu vou segurar só nessa parte aqui para te, aí eu vou te perguntando, tá? Mas é só o que eu separei das interpretações e para ver qual que você fala, eu vou por essa linha, porque você já falou duas das que são apresentadas. Então eu vou falar aqui especificamente das outras linhas, e aí você fala o que, é que você acha, beleza? Mas segura esse mesmo ponto aí. Porque eu vou falar assim, a primeira coisa que algumas interpretações dão é que por que que Paulo demorou? Aí fala o seguinte, a primeira é, Paulo, como um líder espiritual experiente, pode ter precisado de tempo para discernir a melhor abordagem para lidar com a situação. É uma primeira linha. Mas o mais legal, que foi agora nessa frase, que é, por que que ela ficava falando assim, né? Ó, Paulo ia passando, saiu em encontro uma jovem que dava grandes lucros, e seguindo Paulo, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aí eu não tinha me atentado a isso lendo o texto, mas tem algumas interpretações que vão dizer assim: sabe como se tá passando alguém e você fala, e aí, hein? Ó, esse é o cara, viu? Esse aí ele é legal. Então aqui é como se a estratégia desse demônio fosse criar uma associação com Paulo. Porque Paulo estava ali em uma missão de evangelismo. Ele estava ali Tá. para pregar o evangelho. Então, como Paulo estava ali na missão de pregar o evangelho, e ali ele estava meio que querendo desacreditar. Ó, esse cara aí, viu? A gente aqui, ó. Ele já sabia da fama que ali tinha. Então, essa é uma primeira linha. Então, primeiro motivo porque Paulo demorou, primeiro era o discernimento, esperando discernimento. Fala do contexto da estratégia missionária. Paulo estava em Filipos com a missão de pregar, e ele pode ter escolhido inicialmente focar nessa tarefa, evitando distrações. Eu vou pregar, eu vou fazer o que eu tenho para fazer aqui, depois eu resolvo isso, porque eu sei que isso aqui pode ter novas complicações. E de fato teve. E alguns vão colocar como sendo no tempo de Deus. Que Deus determinou que era aquele tempo, quando foi naquele momento, Paulo sentiu e agiu. E aí, qual dessas linhas você vai. Essa aqui, eu vou mais nessa linha, uma mistura dessa com essa. Não, você pode observar o seguinte: as linhas estão corretas, né? Mas, quando se trata das verdades da palavra de Deus, sempre nós podemos acrescentar algo mais, porque a, 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 as instruções, a orientação de Deus são mananciais, né? Elas são inúmeras, né? Você pode tirar lições preciosas, né? Então, aí você falou com relação a Paulo, que Paulo ganhou tempo, né? Um tempo, né? Eu diria que tem veracidade nesse caso, porque Paulo, primeiramente, ele reconheceu a importância daquele acontecimento, de reconhecer com quem ele estava lidando, para que ele pudesse enfrentar. Porque muitas vezes você acha que está capacitado, está qualificado para enfrentar qualquer tipo dessa situação. Mas você primeiro tem que analisar o seu estado, né? Como é que você está, porque senão você vai ser engolido por essa entidade do mal, né? Então, depois que Paulo reconheceu, aí ele enfrentou, aí ele confrontou o mal, né? Confrontou de forma que, confiando na libertação, que podia ser proporcionada pelo poder de Deus, como de fato é. Interessante é que tudo que Paulo faz aí no livro de Atos, o Atos é conhecido como Atos Apóstolos, mas ele é também chamado de Atos do Espírito Santo. Então, tudo que Paulo faz, narrado por Lucas, ele teve a orientação do Espírito Santo. Se você for lá para o começo do capítulo, foi o Espírito Santo que incomodou Paulo para que ele fosse para esse local. Então, ele não foi por espontânea vontade. O Espírito Santo orientou a ele para que ele fosse. Então, Paulo foi e aí se deparou com essa situação. Né? Aí também foi o início da igreja de Filipe, né? Que é onde houve as três conversões: a da Lídia, a da menina endemoniada e do carcereiro, como nós vemos lá no texto. Então, ele reconheceu, ele procurou reconhecer o que ele estava enfrentando, e aí ele
baseado, obviamente, pelo poder do Espírito Santo, confiando no poder do Evangelho, ele então confrontou é, essas entidades. Interessante é que o texto vai mostrar para a gente que quando nós entramos numa ação nesse sentido para que a gente possa libertar alguém, e de fato houve a libertação, no verso 18 aqui, diz o seguinte: isso continuou por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito Santo deixou. Né? Então, O a gente Espírito. observa que houve confrontação do mal, Paulo confrontou o mal, Paulo produziu a libertação, mas a gente tem que ter cuidado, porque no confronto desse aí vai ter consequência, como nós vamos ver lá na frente, no verso 19, 21. Teve consequência, né? Deu para Total. entender mais ou menos aí? Com certeza. É porque assim, né, você pensa em duas coisas. Estamos falando aqui de uma história que aconteceu entre 60, 90 anos depois de Cristo. Então, Jesus Cristo morre, ressuscita, aparece inúmeras vezes, dá lá a missão para os apóstolos, vão virando mártires ali com o passar do tempo, aquela coisa toda. E aí Paulo começa agora os gentios, né? Tanto que quando Jesus faz a distribuição ali dos apóstolos na missão, né, que foram 2 em 2, ele vai para todas as regiões, ele fala para ir primeiro para os judeus, porque chegaria o momento para que fosse até os gentios, que é o momento quando Paulo. E aí você pensa, né? Esse demônio, ele é atrevido, porque ele não fugiu da presença de Paulo. Então é como se olhasse para Paulo e falasse assim: ó, tô aqui, ó. Ele quer criar essa conexão de uma certa forma. Tanto que Paulo fala que ele ficou perturbado, né? Ficou irritado. Era algo assim, ó, afrontando. E mostra isso. Alguns estudiosos vão colocar que se tratava de um espírito mais forte. A gente tem várias evidências na Bíblia que mostram isso, que mostram que, da mesma forma que existem questões que precisam de oração e jejum, existem espíritos mais fortes. No Velho Testamento nós temos histórias de anjos que passaram dias lutando com alguns espíritos. Então existe essa hierarquia também. Existem alguns espíritos ou a junção deles, em alguns casos é uma legião de demônios que juntos eles podem ter uma influência maior, em alguns casos um espírito de uma hierarquia maior. É o que aparentemente é esse caso aqui específico. Então Paulo ele espera o momento certo e muitas vezes o que a gente precisa aprender, que é essa lição, pai, que você está passando, que é pensar assim, esperar a orientação do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nem orar nós não sabemos. Imagine o melhor momento de agir. Então isso mostra que naquele momento Paulo ouviu a primeira vez e falou: como é que é? Sai, faz isso, faz aquilo. E ele esperou o momento que o Espírito Santo definiu como o momento certo. Talvez uma questão pessoal de se sentir 100% preparado ou alinhado com o Espírito Santo, a gente não sabe 100%, mas o indicativo aqui do texto é que houve uma mudança no estado emocional de Paulo para que houvesse aquilo. Então ele ficou... Pode falar, pode falar. Não, eu gostei muito dessa expressão que você usou aí, né? De que você falou que Paulo, que os demônios, né? Que o demônio, no caso específico aí, eles são atrevidos, né? Eles são, qual foi a palavra que você usou? Eles são Eles foram afrontosos. que, que afrontam, né? Se você olhar, quando Jesus foi batizado, né? Jesus começou a sua missão missionária na Terra, ele foi batizado, ele passou um bom tempo em preparação para começar o seu ministério, né? E aí nós temos lá em Mateus que o demônio afrontou Jesus. Tá? Então, como é 3 atrevido, vezes, né? né? Ele afrontou Jesus, quer dizer, ele sabia que era Jesus, sabia que Jesus era filho de Deus, todo-poderoso, mas ele
atrevidamente afrontou. E assim como ele afrontou Jesus, por que ele não afrontaria qualquer um de nós? Não é verdade? Qualquer um de nós, né? Então, foi muito interessante essa parte aí, e é isso que você tem que ter cuidado, né? Paulo teve, devemos observar que Paulo teve esse cuidado. Primeiro, ele analisou a situação, quem sabe ele se preparou mais ainda espiritualmente para que ele pudesse chegar a confrontar aquele demônio como de fato como ele confrontou. Às vezes você pode estar com a verdade, pode saber a verdade, mas você não está preparado espiritualmente para afrontar certo tipo de situações. Então, você precisa de jejum, de oração, de, de a meditação com a palavra de Deus para chegar a tomar uma atitude como Paulo tomou, né? Porque Paulo, ao confrontar o mal e ao libertar essa menina do mal, as consequências automaticamente vieram. Se você olhar, por exemplo, lá no verso 19, 21, ele vai dizer: quando seus senhores perceberam que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Né? Então, toda libertação você tem que colocar em mente que toda libertação há uma implicação. A libertação da jovem teve uma implicação. A Sim. implicação foi prejuízo econômico, né? Que Deus causou àqueles homens. Então, destacando que o agir de Deus pode impactar diversas áreas da vida. Vamos pegar essa parte de novo, porque eu acho que é o que muitas pessoas vão ter dúvidas. E volta nisso que você falou agora sobre a preparação. Porque aqui nós temos dois cenários, né? Só para ficar claro para vocês, gente. Então pense assim: Paulo está lá fazendo uma missão. Então ele estava cumprindo um mandado de Deus, né? Uma ordem de Deus para ir pregar o evangelho. Então ele estava cumprindo a vontade de Deus. Primeira lição que vocês têm que ter aqui: no momento que você tomou a decisão e partiu para a ação de cumprir a vontade de Deus, é nesse momento que Satanás, é nesse momento que os demônios provavelmente vão te afrontar, vão nos afrontar, vão nos atacar. Jesus estava em um momento de reflexão, de jejum, de oração e preparação. O diabo foi lá tentá-lo 3 vezes. Então o espírito lá maligno foi tentá-lo 3 vezes. Aqui nós temos um outro exemplo. Paulo está lá desenvolvendo um novo ministério e aparece esse demônio. Outro fato interessante que muitos historiadores apresentam: por esse demônio saber do seu poder, ele usa essa estratégia de afrontar Paulo no sentido de tentar criar uma associação, porque ele pensou o seguinte: eu vou associar, eu vou debochar dele, ele não vai ter condições ainda de nos expulsar, e aí eles vão pensar: ele não conseguiu expulsar porque eles estão juntos. Então a estratégia de Satanás muitas vezes é criar uma falsa associação. Porque se ele criasse uma associação do Evangelho de Cristo com aquelas práticas demoníacas de adivinhação, por exemplo, eles iriam ali invalidar toda a mensagem de Paulo. Então entendam, e eu já falei isso no outro vídeo, e muitas pessoas repercutiram muito nessa fala, que era assim: Satanás ele já está derrotado, ele já está subjugado. A única alternativa que ele tem é minimamente tentar atrapalhar a evolução. Então ali a estratégia: bom, se eu conseguir fazer com que essa mensagem seja invalidada, pelo menos essas pessoas aqui não serão salvas. Então é quase como se fosse pensando numa questão de uma estratégia militar. Satanás dominou essa região, essa cidade, esse grupo de pessoas, vamos proteger aqui. Com a possibilidade de que aquele grupo seja liberto, eles vão tentar proteger. E muitas vezes acontece isso em famílias, por exemplo, onde, entendam, existe uma questão que é a possessão demoníaca em si, que a pessoa está possuída, e existe o ataque espiritual, existe a influência maligna, são outras. Existe a interação como, por exemplo, a Bíblia não fala que Eva foi possuída por um demônio. A Bíblia fala que a serpente lá falou com ela. Então, da mesma forma que existe a voz do Espírito Santo, quando a pessoa está buscando a Deus, ela vai ouvir, existem outras vozes que vão influenciar negativamente. Existem muitas pessoas que cometem crimes porque estão numa situação embriagados, drogados, enfim, ou com pensamentos
depressivos, que elas ouvem vozes. Ela fala, eu escutei uma voz falando que eu deveria fazer aquilo, que eu deveria fazer Y, Z. Então existem os níveis de influência. Por isso que é importante destacar essa parte. A outra, falando, né, que Paulo estava preocupado com essa associação, e uma outra questão aqui específica foi essa, que não fala especificamente, mas o contexto dá a entender isso, os seus senhores. De certa forma, essa mulher era uma escrava. Então, dessa forma, ela foi suscetível a receber aquele espírito de adivinhação que estava gerando lucros. Tanto que depois disso, ele é preso. E olha a estratégia, como é bem direcionada. A acusação formal que eles fizeram para os romanos, tecnicamente falando, juridicamente falando, ela foi bem feita. Tanto que levou a uma prisão. Eles apresentaram o seguinte, olha, esse homem está vindo aqui colocar práticas, nos obrigar a práticas de judeus. Nós estamos aqui num ambiente de romanos, não é legal fazer isso. E por isso eles vão. Tanto que a pena que eles levam ali naquele contexto, açoite e tudo mais, etc., é uma pena correspondente a esse tipo de crime que era querer imputar outras práticas em um território romano. Até nisso eles fizeram corretamente, né? E depois é interessante, né, que essa história do terremoto, né, tem até música que fala sobre isso, que Paulo e Silas estão lá cantando de boa, adorando, e aí acontece esse efeito. Nós temos esse tripé. Primeiro houve a afronta. Segundo, houve a paciência, houve o momento de esperar pelo Espírito Santo, pela resposta, houve a ação, houve a consequência negativa, que é essa retaliação, mas depois vem a vitória. Então, uma coisa que nós podemos entender é que quando você tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, você vai enfrentar barreiras. Você vai enfrentar retaliações. Você vai enfrentar algumas consequências. Mas a vitória, ela sempre vai acontecer. Por isso que é tão importante. Eu acredito, e aí você pode falar isso também, né? Que quando eles louvam ali, é quase como que a declaração total de fé. Eu estou louvando porque eu estou preso, fui açoitado, mas eu não abri mão de fazer a vontade de Deus. Então Deus irá me honrar por conta disso. E aí aquilo vira um testemunho, aquilo vira um exemplo e começa ali um movimento de evangelismo naquela região por conta desse histórico. E uma coisa muito interessante que a gente observa é que o Satanás, né, o demônio, é conhecido como pai da mentira, né? Ele é mentiroso, costumais, né? E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que ele bota a mão é para destruir. Às vezes ele oferece alguma coisa de bom para alguém, mas ele é dissimulado. Ele, na realidade, ele oferece, por exemplo, uma riqueza, mas ele quer sua alma, né? Ele quer sua alma. E a gente observa aqui, por exemplo, no texto, que aqueles homens, né, que acusaram Paulo, usou de um argumento falso, acusando de que ele estava colocando práticas e costumes de, dos judeus, mas lá no final a gente vai perceber que, que as autoridades, como também as pessoas que acusaram, ficaram com medo. Por quê? Porque descobriram que Paulo era romano. E aí eles tiveram que pedir desculpa a Paulo. Na realidade, quando houve o terremoto e tal, que Paulo não fugiu e que o carcereiro queria se matar, e ele, não se mata, que nós estamos aqui. E ele ficou lá. Em seguida veio uma ordem para que soltasse Paulo. Paulo, não vou sair daqui, não. Eles não me prenderam, eles queriam me soltar. Né? Eles queriam me Agora soltar, ele que né? ficou bichão na Só por história, né? cima, né? Eles queriam Abusado. me soltar. Aí eles realmente se retrataram e liberaram Paulo. E Paulo deu continuidade à sua viagem missionária. Lembrando que isso aconteceu na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, nessa cidade aí de Filipe, aonde no capítulo 17 a gente vai observar que Paulo vai pregar. Aí eu fico imaginando como não foi a emoção. E Paulo, imagine eu, você, qualquer uma pessoa que tem a palavra de Deus, por exemplo, pregar no Congresso Nacional, pregar numa Casa Branca,
Paulo, diante de todo tipo de autoridade ali, ele pregou para o rei Agripa, testemunhando e pregando o evangelho de Deus e fazendo sua autodefesa, né? É Estava isso tudo nos aí. planos de Né? Deus, né? Estava tudo Tudo, nos planos de Deus. tudo. Inclusive, nós É, vamos fazer um vídeo falando sobre isso, né? As pessoas buscam muito a vontade de Deus para a sua vida, mas a vontade de Deus é muito clara. Deus, ele quer, a vontade dele para a nossa vida é um relacionamento com ele. Então, ele quer, Paulo falou isso, né? De sermos imitadores de Cristo. Essa é a vontade de Deus, ser imitador de Cristo. Buscar seguir o exemplo de Cristo, buscar seguir as características de Cristo, o caráter de Cristo. Agora, qual que é o plano de Deus? Depende do seu contexto. Depende onde você está agora, existe um plano. A situação que você está agora faz parte do plano de Deus. Mas Deus sempre dá a situação para que você possa definir a estratégia que você vai colocar em prática. Se você vai seguir o Espírito Santo ou se você vai seguir o seu eu, o nosso eu, a carne, que ela é pecaminosa, ou pior ainda, ouvir influências malignas. Acho que são três estágios, né? O que é o bom, que é o Espírito Santo, é aquele meio neutro, que é a sua carne, a carne ela é pecaminosa também, e o ainda pior, que é ouvir outras influências. Aí já entra nos frutos do Espírito, já entra em outro tópico aí que dá pra gente trabalhar com a galera depois. agora, deixa eu me fazer uma pergunta. Manda. É, nós sabemos, né, que trabalha com marketing, né, digital. Aí, o que é que você acha da situação aonde Paulo chegou, naquela praça, aonde todas as pessoas iam lá, né, ia palestrar, né? Chegava lá e palestrava, né? Chegava lá e palestrava, né? Aí Paulo, atrevidamente, né? Lógico, orientado pelo Espírito Santo, ele chega lá e começa a falar e ele vê uma placa lá escrita assim, ao Deus desconhecido. Aí ele aproveita essa frase, essa palavra que tem ali e prega o evangelho de Deus. Pois é justamente esse Deus que eu estou pregando para vocês. Foi o que eu acho que Paulo foi um marqueteiro, né? Ali ele foi um copywriter, né? Assim como Right? Jesus foi um grande copywriter. O mais interessante é que, assim, a Bíblia faz uma analogia muito forte com a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, mas também fala sobre as sementes que caíram em ambientes que floresceram e outros não. Quando você pega a questão da mensagem em si, existe um conceito aplicado, né, nas técnicas de comunicação, psicologia da comunicação, que fala do conceito do começo, meio e fim. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui há sei lá quanto tempo. Existem pontos específicos que as pessoas vão parar e, nossa, que é o chamado marcador somático. É onde a semente cria uma conexão neural. O que é normal, que nem em todo terreno você tem sementes que vão. Por isso que a Bíblia fala que em alguns casos de uma semente gerou 10, outra 20, outra 100 por um. Então, quando Paulo ele usa essa estratégia, e naturalmente direcionado pelo Espírito Santo, ele pega um conceito que já está ali visível e ele apresenta algo novo. Ele faz uma conexão com aquilo. Ele faz uma associação. A mente aprende por repetição e associação. A associação é o que cria ali o laço, né, cognitivo. Então Paulo chega e fala: eu tô falando desse aqui, um desconhecido. Aí que gera aquele. Que na neurociência foi chamado momento. Que é o que Jesus fez o tempo todo. Jesus colocava exemplo. Quando Jesus fala para Pedro: você é um pescador de peixes, eu quero te transformar agora em um pescador de homens. Ele usa ali da mesma linguagem, né? Da mesma linha ali de comunicação. A semântica ali é a mesma. E eu cada vez mais estudando, né, lendo a Bíblia, eu fico vendo como a palavra ela tem poder, né, de fato, mas quando a gente vê que né, o verbo se fez carne, a nossa capacidade de comunicação, eu falar e você entender e isso criar um pensamento, uma imagem mental, criar uma conexão, é toda a base do evangelho. A base do evangelho é compreensão, é capacidade de entendimento, é capacidade de transmissão de mensagem. E Paulo, às vezes as pessoas falam, para eu ser um evangelista como Paulo, eu tenho que aprender a falar de uma forma X, vamos dizer. E existem formas diferentes, né? Existe sim aquela mensagem que ela vai ser
tecnicamente mais avançada por conta de um estudo mais elaborado, mas existe o testemunho, que é uma conexão de uma história. Então eu vejo que existem os três níveis da mensagem. Existe a mensagem que ela conecta diretamente com o cérebro reptiliano, que é o instinto, quando alguém conta uma história. Gente, eu quero contar como Deus transformou minha vida. O homem, por exemplo, que estava com o demônio, ele foi contar o que Deus fez por ele. Existe uma mensagem mais estruturada, que é a mensagem de Paulo. Paulo contando, olha o que aconteceu, deixa eu te mostrar. Paulo vai dar uma aula espetacular, compartilhando todos os elementos, tem um elemento histórico e assim vai. E da mesma forma, nós vamos ter outras mensagens na Bíblia que você pode ver dos próprios profetas. Os profetas, eles chegavam como um intermédio. Olha, eu trouxe a mensagem de Deus para vocês. Deus mandou dizer isso, como um mensageiro. Tudo isso é palavra, né? Então, com certeza, todas as técnicas vêm da Bíblia, vêm de Deus, vêm da orientação do Espírito Santo, e ele foi um baita de um estrategista ali de comunicação, né? Agora, a gente, né, que estuda a palavra de Deus, a gente observa que todas as verdades que nós encontramos na palavra de Deus fazem com que nós reconheçamos a importância de enfrentar o mal. É tudo que nós aprendemos e as verdades que nós encontramos têm o propósito de que nós enfrentemos o mal, porque o mal existe, o mal está em todo lugar. E se nós não enfrentarmos ou confrontarmos o mal, ele vai prevalecer. E a partir do momento em que nós confrontamos o mal, nós somos fortalecidos pela fé, né? A nossa fé aumenta, a nossa fé cresce, e essa fé é demonstrada através da autoridade de Deus, né? Paulo foi reconhecido aí pela autoridade como apóstolo de Deus. Então, ele, essas verdades, elas ressaltam e reconhecem a enfrentar o mal, e nós confiamos cabalmente de que Deus pode libertar as pessoas. E essa confrontação e esse reconhecimento fazem com que a Deus, o poder de Deus proporcione a libertação de pessoas que estão presas em vários aspectos. Pode ser por meio do caso específico, assim, de possessão demoníacas, mas pode ser por meio da droga, pode ser por meio de escravo sexual ou em outro aspecto. O importante é que nós precisamos confrontar, confiando no poder de Deus, de forma com que o poder de Deus vai libertar essas pessoas e vão fazer com que essas pessoas reconheçam que somente o poder de Deus pode libertar. Porque por si só, ninguém tem condições de fazer nada. Porque a palavra de Deus é clara quando ele diz: sem Deus, nada podeis fazer. E o mérito não é de Paulo. Ele foi um instrumento, assim como nós somos um instrumento para fazer mudança, né? Para criar, para impactar a verdade de Deus no meio em que nós vivemos. Muito bom. Ok? Amém. Bom, próximo vídeo nós vamos continuar falando desse tema, falar como que você pode se proteger, o que a Bíblia ensina, como que você pode se proteger de ataques espirituais, né, dessa influência. Então, como foi dito agora, né, é resistir. A palavra é essa, é você resistir. Efésios vai falar, Paulo vai falar que a armadura de Deus para você resistir às estratégias do diabo. Aí as pessoas falam, como que é a armadura? E quais são as estratégias do diabo? Eu não sei quais são. E ele fala que a luta não é contra forças humanas, mas contra governantes, autoridades e poderes do mundo escuro. Então existe uma hierarquia espiritual. Da mesma forma que existe uma hierarquia da luz, existe a hierarquia nas trevas. Então ter esse conhecimento do mundo espiritual vai ajudar as pessoas a se protegerem. Tiago vai falar sobre resistir ao diabo. E fala que se você resistir, ele fugirá. Pedro vai falar sobre você ser vigilante e ser sóbrio. Sóbrio no sentido de você não estar embriagado, não necessariamente alcoolicamente falando, mas embriagado com as coisas do mundo e ficar dando bobeira e não estar vigilante. Mateus vai destacar que Jesus resistiu ao diabo. E, enfim, Paulo pede orações em Tessalonicenses para falar sobre resistir
ao mundo perverso. Tem várias coisas nesse sentido. Então nós vamos falar mais sobre isso na nossa próxima Só para conversa. concluir, você Manda. falou aí sobre a armadura, né? Paulo fala sobre a armadura, né? Então, a gente entende que se há necessidade de que nós nos revestirmos de armadura, é porque o inimigo é cruel, é terrível, Isso aí. é difícil, é complicado. Então, a Mas gente você tem que precisa. reconhecer o inimigo, reconhecer que ele tem estratégia, reconhecer que ele está em modo de ataque e você precisa se proteger. Às vezes fica meio caricato, né, na igreja, né, as pessoas falando, isso é coisa do inimigo e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Mas é uma coisa muito séria no dia a dia. Por quê? Como eu falei, principalmente a partir do momento que a pessoa se posiciona, cara, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí é o momento que o inimigo fala, ei, ei, aquele ele acordou, ó. Ele estava dormindo, ele acordou, ele vai começar a fazer coisa para Deus agora, vamos lá atacar ele. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não estou sentindo nenhum tipo de resistência, não estou sentindo nada. Pode ser que vocês não estejam representando nenhuma ameaça. Você pega um jogador de futebol e fica só parado. Ninguém toca na bola para ele, ninguém vai lá. Agora aquele jogador que está o tempo todo querendo fazer, ele vai ser, vão para cima dele. É a mesma coisa. Então tem que ter esse despertar que, naturalmente, às vezes existem pessoas que ficam assim, mas tem alguma coisa acontecendo. E às vezes, é o que a gente falou, né? Às vezes não é nem tanto uma questão espiritual, muitas vezes é comportamental mesmo. Não tem ninguém lhe atacando, é você que tá meio assim. Mas claro, o Espírito Santo ele vai guiar, ele vai direcionar. Mas beleza, vamos falar isso no nosso próximo vídeo. Esse vídeo ficou muito bom, muitas reflexões. Deixei as suas considerações finais, pai. Quero só aproveitar e convidar a vocês aí para nos acompanhar e mandar suas perguntas, né, seus comentários, que também vai enriquecer, né, o nosso conteúdo para que nós possamos trazer mais novidade para vocês. Muito bom. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e foi. Fique com Deus.